E aí, pessoal, beleza? Vamos conversar um pouquinho essa semana sobre SESMIT e as suas diferentes formas de dimensionamento, que foi o assunto que foi abordado na semana 5 de Higiene e Segurança do Trabalho. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas breves definições com relação à questão de SESMIT. Tá? Como foi colocado, o SESMIT ele é um departamento que algumas empresas, mediante algumas características que elas vão possuir, elas serão obrigadas a ter, tá? Seria um setor específico para cuidar de assuntos de segurança do trabalho, que é formado especificamente por profissionais que têm uma formação voltada para as questões e os aspectos de segurança do trabalho, uma formação específica, tá? Esses profissionais, no caso, seriam os médicos do trabalho, os engenheiros de segurança, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e os técnicos em segurança do trabalho, ok? Essas empresas, de acordo com algumas características, como número de funcionário e o grau de risco que essas empresas possuem, elas vão ter ali um processo para fazer o dimensionamento e determinar o tamanho, o que seria o tamanho desse departamento, qual é a composição, o tipo e perfil de funcionário que ela teria que contratar para esses departamentos, ok? Lembrando que a empresa, a partir do momento que ela se encontre dentro desse enquadramento, ela é obrigada a manter esses funcionários, a ter esses funcionários registrados dentro do seu quadro de funcionários, ok? Bom, essas informações, elas são informações que a gente vai encontrar dentro da NR4, ok? Eu vou demonstrar aqui para vocês, de uma maneira, tentar mostrar de uma maneira breve e simples, os tipos de possibilidades aí de SESMITs que a gente encontra dentro da NR4, ok? Eu não vou entrar em detalhes como exemplos de dimensionamentos, até mesmo porque isso não é aprofundado dentro do conteúdo da Univesp, e outra também porque a NR4 ela está prestes a passar por um processo de revisão, então pode ser que alguma coisa e alguma mudança venha a ocorrer nesse processo de dimensionamento, ok? Mas aí qualquer coisa saindo a redação nova, a gente posta aí um novo vídeo aí mostrando como que é feito realmente esse dimensionamento e até mesmo com alguns exercícios para a gente poder deixar isso de maneira bem clara, ok? Bom, basicamente a gente pode separar as propostas de SESMIT que se encontra dentro da NR4 em 4 categorias, tá? Vamos dizer que primeiro a gente teria aquilo que são os SESMITs padrões, ok? Onde você olha única e exclusivamente para um determinado estabelecimento da empresa e ali se aplica o processo de dimensionamento. A gente teria uma segunda categoria, que seria um dimensionamento de SESMIT voltado para canteiros de obras e frentes de trabalho, tá? Só que nesse caso, ele seguiria a mesma linha de raciocínio do dimensionamento, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. No entanto, esse processo ele se aplica apenas a canteiros de obras e frentes de trabalho com mais de 1.000 funcionários. Tá? Abaixo disso, aí tem uma outra regra que a gente vai conversar também. Uma terceira opção, que seriam SESMITs centralizados, tá? Então você teria aí um exemplo de empresas que possuem vários estabelecimentos dentro de uma determinada distância entre esses estabelecimentos, e você poderia ter aí um SESMIT que atendesse a todos esses estabelecimentos. E no caso você teria os SESMITs comuns, que são SESMITs desenvolvidos para diferentes perfis de empresas que acabam ali compartilhando o mesmo espaço, o mesmo ambiente, tá? E aí existe aí uma possibilidade de estar se desenvolvendo esse modelo de SESMIT, ok? Bom, o primeiro exemplo de SESMIT que a gente vai dar uma olhada aqui seria o que eu classifiquei como seria um SESMIT padrão, que é a primeira categoria onde eu falei para vocês que a gente deve observar o estabelecimento em si, tá? Então você olha para o estabelecimento da empresa, você vai ver o número de funcionários que ela possui, vai fazer um somatório desse número de funcionários, ok? Somente um somatório simples, e após isso você precisa de fazer a identificação do grau de risco que a empresa possui. Para fazer a identificação do grau de risco que a empresa possui, é um processo simples. Você pode pegar o próprio cartão do CNPJ da empresa e lá você identifica qual que é
a atividade econômica que a empresa desenvolve. Se você olhar aqui na imagem que eu estou colocando, tem a ilustração de um cartão do CNPJ de uma empresa, e aqui, ó, riscado em vermelho, dentro do quadrado do retângulo vermelho, você tem a atividade econômica principal da empresa, tá? Que está aí com o código 4742-3, que é a atividade principal que ela executa ali a hora que ela foi, quando Bom dia, Gago. Bom dia, chefe. O proprietário foi abrir a empresa, ele informou que essa seria a principal atividade a ser desenvolvida. Tá? Aqui, logo abaixo, no retângulo amarelo, você tem as atividades secundárias, que são outras opções que a empresa colocou como ramo de atuação dela, mas que, no entanto, não são o foco principal dela, ok? Nesse momento a gente está preocupado com a atividade econômica principal. Então eu vou vir e vou olhar aqui esse código, no caso 4742-3-00, porque é a partir desse código que eu vou conseguir descobrir o grau de risco. Não confundam, tá? No dimensionamento de SESMIT, grau de risco não é determinado pelo tipo de risco que se encontra numa avaliação de risco, por exemplo, dentro da empresa. Não, ele é determinado pela atividade econômica, pelo KNAI da empresa, que é o número que identifica a atividade econômica dessa empresa. Tá? Isso aí já está pré-determinado. Então, com esse número, com o número do KNAI em mãos, nós vamos no quadro número 1. No quadro número 1, como está aqui na imagem, você tem uma relação de KNAIs. Tá? Você vai identificar aquele KNAI, que é o KNAI, que aqui no caso está no retângulo em vermelho, você vai identificar o KNAI, que é o KNAI que representa a empresa que você está querendo fazer a sua avaliação. E na terceira coluna dessa tabela, você vai ter ali uma graduação, um número que vai de 1 a 4, que é o número que representa o grau de risco da empresa. Tá? Essa classificação ela se divide em empresas de grau de risco 1, 2, 3 e 4. Sendo as empresas de grau de risco 1 o menor grau e grau de risco 4 o maior grau encontrado. Ok? Com essas informações em mãos, que no caso seria o grau de risco e o número de funcionários da empresa, a gente vai começar a fazer a utilização do quadro 2, onde a gente tem uma tabela que a gente consegue fazer o dimensionamento desse SESMIT. Tá? E a gente vai cruzar essas informações. Então eu vou jogar nessa tabela aqui, de acordo com o que está na primeira linha, número de empregados no estabelecimento, eu vou encontrar ali a faixa onde se encontra a minha empresa e vou relacionar com a coluna, ali a primeira coluna também, grau de risco, onde está 1, 2, 3 e 4. E eu vou cair em um desses quadradinhos que estão aí no meio dessa tabela, e nesses quadrados eu vou ter ali a relação de profissionais que eu vou precisar de ter para o meu SESMIT, que a empresa vai ser obrigada a ter no seu SESMIT. Tá? Lembrando que aqui, se a gente olhar na segunda coluna, eu tenho a relação de profissionais que vão compor esse SESMIT. Tá? Que no caso aqui está o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro e o médico do trabalho. De acordo, você vai ver que conforme os quadrados vão sendo preenchidos, eles vão sendo preenchidos com números, e esses números também vão sendo colocados dentro de cada quadrado na forma de coluna. Então, para cada respectivo profissional, eu tenho ali as suas quantidades. Tá? Por exemplo, se a gente cruzar aqui a informação de 0 a 50 profissionais com o grau de risco número 4, eu vou encontrar no respectivo quadradinho onde eu cruzo essas informações apenas o número 1 no topo do quadrado. Se você olhar, ele está alinhado com a função do técnico de segurança do trabalho, significa que esse SESMIT seria composto até esse momento apenas por um técnico em segurança do trabalho. Okay? Lembrando que toda empresa que for constituir um SESMIT, ela é obrigada a registrar esse SESMIT na representação do Ministério do Trabalho, na atual Secretaria de Inspeção do Trabalho. Tá? Isso é uma ação obrigatória que a empresa tem que fazer, registrar tanto o SESMIT quanto o profissional. Existe aqui uma regra, existem duas regras que a gente tem que observar nesse dimensionamento padrão, e elas até precisam ser observadas nas outras categorias de SESMIT, porque elas acabam criando algum tipo de interferência, que primeiro é a regra dos 50%. Se vocês se recordarem, quando eu mostrei o cartão do CNPJ, a gente tinha lá as atividades primárias e as atividades secundárias, quando a gente identifica a atividade econômica da empresa.
Caso a empresa possua mais de 50% dos seus colaboradores alocados na atividade secundária, esse dimensionamento do SESMIT será feito em função do grau de risco da atividade secundária e não da atividade primária. Tá? Então, por exemplo, aqui no exemplo que eu mostrei para vocês, o grau de risco daquela empresa, daqueles cartão CNPJ, era grau de risco 1, era uma empresa varejista, mas caso, por exemplo, a atividade secundária ela tivesse um grau de risco maior, por exemplo, um grau de risco 4, por exemplo, eu pegaria o mesmo número de funcionários, porém, esse dimensionamento seria feito em função do grau de risco 4 e não do grau de risco 1, tá? Mas isso é válido apenas para situações onde mais de 50% dos colaboradores se encontrarem dentro da atividade secundária e não da atividade primária. Uma outra regra também é no caso das empresas sazonais, que são as empresas que têm aí, no decorrer do ano, uma oscilação na quantidade de funcionários que elas possuem. Um exemplo que a gente pode colocar, por exemplo, são as usinas de açúcar e álcool, que trabalham com períodos de safra e entre safra, e tem uma alteração na sua quantidade de funcionários em determinados períodos do ano. Tá? Nesse caso, será feita uma média aritmética desses colaboradores, aonde, por meio dessa média aritmética, dentro do ano, dentro do período do ano, que a norma chama de ano civil, será feito esse dimensionamento, e aí você pega a partir dessa média aritmética, que é o número de referência que você vai pegar, ok? Bom, pessoal, esse seria aí o modelo mais simples de SESMIT que a gente vai encontrar, tá? Onde você observa especificamente um estabelecimento por vez, mas como o nosso ambiente profissional, industrial, ele tem aí uma grande variação de características e tudo mais, a norma acaba trazendo outras opções. Então, uma outra opção que vai aparecer são os SESMITs voltados para canteiros de obra, ok? Que segundo a NR4, eles, caso você tenha e a empresa tenha um canteiro de obra ou uma frente de trabalho que possua mais de 1.000 colaboradores, tá? Aí você vai fazer um dimensionamento específico para esse canteiro de obra, para essa frente de trabalho. Tá bom? Então, o mesmo processo se aplicaria igual a gente fez no exemplo anterior. Caso esse canteiro de obra ou essa frente de trabalho possua menos de 1.000 colaboradores, esse local, esse estabelecimento, ele vai poder receber a assistência do SESMIT da empresa que é responsável por esse canteiro de obra. Bom, pessoal, por exemplo, no caso de uma construtora que teria um canteiro de obra, esse canteiro de obra teria menos de 1.000 funcionários, ela não estaria obrigada a desenvolver um SESMIT específico para esse canteiro de obra. Ela pegaria o total de funcionários que ela tem, incluindo desse canteiro de obra e de outros locais que ela tenha o trabalho, e desenvolveria o SESMIT dela prestando suporte a todos, ok? O que fica a atenção é que essa brecha ela cria ali uma limitação com relação à existência dos médicos e dos engenheiros, tá? Já os técnicos em enfermagem, os auxiliares de enfermagem e os técnicos de segurança do trabalho, esses sim deverão ser dimensionados por canteiro de obra, tá? Então essa regra ela se aplica ao dimensionamento em relação aos médicos e engenheiros. No entanto, com relação aos técnicos, aos perfis técnicos do SESMIT, ela continua ainda sendo aplicada por canteiro de obra. A outra categoria que a gente vai ter aqui são os chamados SESMIT centralizados, onde os SESMIT centralizados a gente dividiria eles em dois tipos, que são aqueles que estão limitados a uma extensão de 5 km e aqueles que estão limitados, que vão além desses 5 km, mas estão limitados ali ao espaço do estado onde a empresa se encontra. Tá? Então, se você der uma olhada aqui na imagem que eu estou colocando aqui para vocês, a gente vamos olhar primeiro o SESMIT centralizado para as empresas que têm estabelecimentos em uma distância de até 5 km. Então, nesse caso, você teria uma empresa, tá? Essa empresa teria vários estabelecimentos, só que nesse conjunto de estabelecimentos que ela possui estabelecimentos que estão a uma distância daquele que seria o estabelecimento principal, a uma distância de no máximo 5 km. Então, nesse caso, o que acontece? Nesse caso, você pode desenvolver o somatório
do número de empregados de todos esses estabelecimentos, aqueles que estão a uma distância máxima de 5 quilômetros do estabelecimento principal, como está em destaque aqui na imagem. Então eu faço o somatório do número do total desses funcionários e desenvolvo o SESMIT em cima desse somatório. Tá? Caso eu tenha um outro estabelecimento que esteja a uma distância maior do que 5 quilômetros, esse estabelecimento em si, ele não poderá receber assistência por esse SESMIT. Tá? Esse SESMIT ele fica limitado a essa distância de 5 quilômetros. Nesse caso, o dimensionamento desenvolvido continua sendo o mesmo modelo de dimensionamento padrão, onde você pega o somatório de número de funcionários em relação ao grau de risco desses estabelecimentos. Ok? A outra opção que nós vamos ter aqui para SESMIT centralizados é quando esse processo ele ultrapassa os 5 quilômetros. Então, por exemplo, mas ainda ele estaria limitado, tá, a, por exemplo, a questão do estado, que todos os estabelecimentos estivessem dentro do mesmo estado. Tá? Então, eu poderia ainda assim desenvolver um SESMIT centralizado. Vamos pegar, por exemplo, que eu coloquei aqui, eu tenho uma empresa, essa empresa possui no estado de São Paulo 4 estabelecimentos. Tem um que está em destaque, que seria o estabelecimento referência, e os outros 3 estão a distâncias aí muito maiores do que os 5 quilômetros. A gente poderia ainda assim desenvolver um SESMIT centralizado, só que esse SESMIT centralizado, aí ele vai ter uma regra de dimensionamento um pouco mais específica, com algumas exigências. Tá? No caso, por exemplo, se esses estabelecimentos pertencem ao grau de risco 1, eu desenvolveria o somatório com o número de empregados do maior estabelecimento, mais a média dos demais estabelecimentos. Então eu pegaria o estabelecimento que tem maior número de funcionários e somaria a média aritmética dos outros estabelecimentos, no caso aqui dos outros 3 estabelecimentos. Aí eu teria o número total de funcionários e eu olharia lá e veria, em função do grau de risco 1, qual seria o dimensionamento do SESMIT que a gente utilizaria. Caso essas empresas, ou essa empresa e esses estabelecimentos, sejam de grau de risco 2, 3 ou 4, a gente vai desenvolver o somatório do número de empregados de todos os estabelecimentos e aí, em função do grau de risco, descobrir qual seria o dimensionamento correto para esse estabelecimento. Tá? Então perceba que quanto maior o grau de risco, maior a exigência em cima aí do número de funcionários para que você acabe tendo um SESMIT melhor dimensionado dentro dessa estrutura. Caso a sua empresa seja grau de risco 1, ela acaba ficando um pouco mais flexível, pedindo para os estabelecimentos menores uma média aritmética do número de funcionários. Repare que na imagem que eu coloquei em destaque, um estabelecimento que estaria fora dos limites do estado de São Paulo, que no caso é o exemplo, e ele está marcado ali com uma proibição. Por quê? Porque esse estabelecimento, por mais que ele fosse o mais próximo do estabelecimento central, ele não poderia receber essa assistência porque ele está fora ali da regra ali dos estabelecimentos dentro do mesmo estado. Então ele não poderia fazer parte desse SESMIT centralizado. Ok? Bom, a outra categoria que a gente tem seriam os SESMITs comuns. Tá? Os SESMITs comuns eles são SESMITs desenvolvidos para atender um conjunto de empresas que acabem aí ocupando o mesmo espaço. A gente poderia colocar a título de exemplo aqui um shopping, por exemplo, que é um conglomerado comercial onde você tem diferentes empresas que acabam ocupando o mesmo espaço. Então a gente poderia desenvolver um SESMIT comum para todas essas empresas e esse SESMIT ele viria a prestar aí suporte a todas essas empresas. Tá? Um detalhe que fica é que na maior parte dos casos, os SESMITs comuns eles precisam de estar previstos dentro das convenções coletivas, sejam essas convenções as convenções dos empregados ou os acordos coletivos dos empregadores também, dos órgãos patronais. Ok? Então o primeiro tipo que a gente teria aqui de SESMIT comum seria o SESMIT que existiria entre contratantes e contratadas. Tá? Então você pensa em uma empresa, essa empresa ela desenvolve as suas atividades, mas tem um determinado processo em específico ali que essa empresa ela não se envolve com isso, ela acaba contratando uma outra empresa que vai entrar dentro do seu ambiente e vai desenvolver esse processo específico, que no caso seria o caso de uma empresa terceirizada. Por exemplo, eu tenho uma empresa, a minha empresa não sou eu quem desenvolvo o processo de limpeza, de faxina
da empresa. Eu contratei, eu terceirizei o serviço de faxina da minha empresa. Então, todos os faxineiros da minha empresa, eles são terceirizados. Então, nesse caso, essa empresa que está contratando, ela é obrigada a estender os serviços dela, do SESMIT dela, à empresa contratada. Tá? E aí ela vai, nesse processo, adequar o dimensionamento do SESMIT dela à existência dessa empresa contratada no seu ambiente. Nesse caso, esse SESMIT, ele levaria em consideração o somatório do número de funcionários de todos os empregados, tanto da contratante quanto da contratada, porém em função do grau de risco da contratada. Tá? Nesse caso, a gente não precisa de ter referência no acordo coletivo. Tá? A própria NR ela já dá essa base. Nos outros dois exemplos que a gente vai mostrar, que a gente vai conversar, aí você precisaria de ter a referência no acordo coletivo. Um outro exemplo seria um conglomerado de empresas, tá, que teria um órgão gestor como responsável pela sua administração. O exemplo que a gente falou anteriormente dos shoppings seria um bom exemplo para isso, onde você tem um conglomerado de diferentes empresas que ocupam o mesmo espaço, mas você tem ali um órgão gestor que administra a relação entre todas essas empresas. Nesse caso exista um acordo coletivo da parte dos empregados ou da parte patronal, é possível se desenvolver um SESMIT comum. Tá? Nesse caso, o dimensionamento desse SESMIT envolveria o somatório do número de empregados e o grau de risco da empresa com o maior somatório de funcionários. Então eu pegaria ali, você pode ter, por exemplo, no caso de shopping, como é muito diversificado as atividades, você pode ter empresas que tenham diferentes graus de risco. O que você faria nesse caso? Você pegaria ali o grau de risco que tem a maior quantidade de empresas e automaticamente a maior quantidade de funcionários, tá? Junto, e dessa referência você tiraria o grau de risco e associaria com o somatório do número de funcionários de todas as empresas. Um outro exemplo aqui, que no caso seria o último modelo de SESMIT para a gente dar uma olhada, seria os SESMITs que seriam desenvolvidos em polos industriais ou polos comerciais. Tá? Então você teria ali um espaço maior e você teria empresas de diferentes ramos, mas que acabam de um certo modo compartilhando, por mais que seja um espaço maior, mas acabam compartilhando o mesmo espaço. E também a gente poderia desenvolver um SESMIT para esse tipo de situação. Esse SESMIT também, para que ele seja desenvolvido, é necessário que exista a previsão dele dentro de um acordo coletivo aí da parte dos empregados ou da parte patronal. O dimensionamento do SESMIT, nesse caso, envolveria o somatório do número de empregados e o grau de risco das empresas. Tá? Nesse caso aqui, o que seria feito? Nesse caso, você observaria o grau de risco das empresas de acordo com o tipo de atividade econômica que elas possuem, tá? E desenvolveria meio que veria qual seria o SESMIT específico para cada atividade econômica dessa. E depois você somaria o que foi encontrado por atividade econômica. Tá? Então eu pegaria o somatório do número de funcionários de todas as atividades. Então, eu tenho 10 empresas do grau de risco 1. Eu somaria o número de funcionários dessas empresas do grau de risco 1. Eu tenho mais 20 empresas de grau de risco 4. Eu somaria o número de funcionários das empresas de risco grau de 4. Dimensionaria para o grau de risco 1, dimensionaria para o grau de risco 4 e depois eu associaria tanto o grau de risco 1 quanto o grau de risco 4, montando um único SESMIT, que seria o somatório do que eu encontrei nesses dois graus de riscos. Ok? Então, galera, esses, de uma maneira bem breve, bem sucinta, esses são os diferentes modelos de SESMITs que a NR4 permite que sejam desenvolvidos, tá? Só um adendo que no caso dos SESMITs comuns, eles precisam de ser avaliados pelo menos semestralmente, tá? Por um órgão ali formado pela representação sindical ou representação ali de ambas as partes, e todo o custo desses SESMITs ele é parcelado entre as empresas que participam desse processo, ok? Bom, pessoal, eu espero ter ajudado aí vocês a entenderem um pouco da construção desses modelos de SESMITs. Esse é um assunto um tanto quanto complicado, ok? E dependendo de como as coisas correrem com a revisão da NR4, a gente volta aí com uma videoaula com exercícios aí para tentar deixar um pouco mais claro como que funciona esse processo de dimensionamento, ok? Agradeço aí a atenção de vocês
e até mais.